Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória e o técnico Thiago Carpini. Será que ele poderia ser demitido depois dessa derrota, né? Que foi bem amarga contra o Cerro Largo, apesar de um início que eu considero assim, natural, tá? Vem aí de bons jogos, essa vitória contra o Fortaleza, o empate no Maracanã contra o Fluminense, mas tem essa pressão sim em cima do treinador, que não é de hoje. Desde o início da temporada ele já carrega essa pressão e tem alguns outros nomes disponíveis no mercado que eu já adianto para vocês. Nenhum assim é um nome incrível e tudo mais. Acredito que o Thiago Carpini tem feito sim um bom trabalho em relação ao que ele tem. Poderia ter um desempenho melhor até aqui? Em alguns momentos sim, eu entendo também a decepção da torcida, mas no geral, até pelo que eu vi aqui com vocês, não é toda a torcida que concorda, meu Deus, ele tem que sair a qualquer custo, apesar de um início muito mais ruim, né, na Sul-Americana e agora se recuperando um pouco no Campeonato Brasileiro, que eu vou trazer os detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Bora chegar a essa meta aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial para vocês do Vitória. Então, para você concorrer, já se inscreve, ativa aqui também as notificações, que vai estar ajudando bastante aqui o canal, beleza? Vou deixar para vocês também o link da Foot Fanatics. Olha o tanto de opção de camisas dessa atual temporada, camisa de treino e tudo mais, com preço bem bacana. O link vai estar aqui embaixo na descrição, para você garantir a sua também aqui na Foot Fanatics, beleza? Então vamos comentar aqui sobre esse último jogo, derrota em casa para o Cerro Largo, que nossa, é um time que, vamos combinar, né, não tem a menor condição de ter essa vitória aí em casa, né? Se fosse um duelo lá no Uruguai e tal, até que eu entenderia, mas não foi o que aconteceu. E um desempenho muito ruim nesse início de Copa Sul-Americana. Eu diria que até corre o risco, né, de não se classificar, o que eu via com bons olhos a Sul-Americana. Eu acho que era uma possibilidade aí do Vitória conseguir um título, sim, né, por que não? É claro, ainda tem muito jogo pela frente, só foram 3 rodadas, mas o clube hoje é o lanterna, né? Tudo bem que só com 2 pontos de diferença para o líder, mas não venceu até agora, e o Defensa e Justiça aqui ainda está com um jogo a menos, né, junto com a Universidade Católica, o que pode piorar a situação, né? Certamente vai piorar, mas eu acredito que é melhor a Universidade Católica vencer e ficar adiante, que eu acho que é o que mais tem chance de se classificar até aqui. Enfim, além disso, né, o início do Campeonato Brasileiro também não foi lá essas coisas, apesar dessa vitória contra o Fortaleza, também o bom empate contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense, deu uma recuperada e coloca aí o Vitória hoje com 5 pontos em 5 jogos. Não é um desempenho muito bom, mas vamos combinar, tem times aqui com muito mais investimento, né, o Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, Botafogo, Fortaleza e até o próprio Bahia com uma pontuação bem parecida. Início de campeonato é muito esse símbolo mesmo, né? Perde 2 seguidas, vai estar em último, se ganha 2 seguidas aqui, vai estar em quarto lugar. É normal, mas pelo menos conseguiu dessa recuperada, o que na minha opinião, aí sim eu manteria ele no cargo, porque pelo menos tem conseguido demonstrar uma reação, apesar dos números serem bem assustadores, tá? Se você for pegar aqui, ó, eu vou desconsiderar esse jogo aqui do Sport, que aí depois que começa a final do Campeonato Baiano e o início do Campeonato Brasileiro junto com a Sul-Americana, foram até aqui, né, 8 partidas e apenas uma vitória. Isso aqui pesa bastante. E somou aí também 4 empates, né? O time empata bastante. Pelo menos tem conseguido, igual eu falei, recuperar aqui no Campeonato Nacional. E aí, nesse momento, eu não vejo uma necessidade de demissão, porque, vamos combinar, as opções que tem no mercado também são bem ruins. Eu acho que a pressão é válida, acho que tem que cobrar também a diretoria, acho que faltou algumas peças mais importantes de reforços, faltou ir atrás de um centroavante de peso para suprir essa saída do Alejandro, e não foi hoje, né, que ele teve esse questionamento, desde o ano passado também, até chegar na reta final e teve um desempenho realmente bem bacana. E eu quero mostrar aqui sobre essas opções de técnicos livres no mercado, que igual eu falei para vocês, não tem muitos aqui que me agrada, alguns vão custar muito mais, e aqueles que estariam dentro da realidade, eu acho que o Carpini é bem melhor, até porque você mudar um técnico com o barco andando aí, né, eu acho que isso aí faria diferença demais. Ainda mais que a janela está longe de se abrir, teria que utilizar as peças que tem e não está essa crise toda também dentro do Vitória, né? Vamos combinar, não está naquela fase, meu Deus, ela tem que demitir o técnico, perder o vestiário, não é essa situação, pelo menos até o que eu sei, né? Não é bem longe, né? Próximo disso. Antes disso, eu quero destacar aqui também para vocês a Betfair e as cotações para os próximos jogos. Dá para ver aqui, ó, tem um jogo do grupo, né? Hoje, Universidade Católica e Defensa e Justiça, na Sul-Americana. Tem aqui, ó, você vem em Brasil, Série A, os próximos jogos do Leão no Campeonato Brasileiro, com todas as partidas e as cotações aqui para vocês. Ó, vencendo, por exemplo, o Grêmio em casa, cotação de 2,30 a cada real apostado. R$90 voltando 207, bom resultado. Tem também o próximo jogo fora de casa contra o Ceará, 4,5 aqui a cotação, e vários os jogos. O bom da Betfair é isso, né? Jogos lá no dia 5, 3 de maio,
já estão disponíveis aqui embaixo para vocês a cotação. Então vai lá, lembrando, né, sempre apostar com responsabilidade, você tem que ter mais de 18 anos de idade para começar. Então eu vou deixar essa matéria aqui, ó, que eu achei interessante, lá do portal Goal, que fala aqui sobre alguma lista de opções de técnicos desempregados. Essa matéria foi no dia 17 de abril e foi a mais recente até aqui, tá? Então destaca aqui o Dorival Júnior e tudo mais, o Mano Menezes indo pro Grêmio, e aqui algumas outras opções, como por exemplo o Alex, que não acho que seria uma boa opção, não conseguiu fazer um bom trabalho no profissional do Avaí e nem lá na Turquia, acho que tem potencial, mas ainda falta bastante. O Antônio Oliveira, né, acho que poderia ser um nome viável sim, porque apesar do salário alto, né, ele já trabalhou em outros clubes da Série A, no Corinthians, no Cuiabá, trabalho questionável também, viu? Se não fosse estrangeiro, eu acho que muita gente nem ia querer ele, né, mas tudo bem, vou considerar porque tá dentro ainda da realidade. Outros nomes como o Álvaro Pacheco não acho muito interessante, porque ele chegou, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e custaria muito caro, né? Então eu particularmente descartaria até esse momento. Tem outros aqui, como por exemplo o Carlos Queiroz, né, que trabalhou por último lá no futebol do Qatar, também com um salário bem alto, né? Esses aqui, assim, se fosse com a realidade do Flamengo, do Corinthians, do Santos, por exemplo, que estava buscando treinador, até que faz sentido, mas para o Vitória eu acredito que não. Outro aqui, o Celso Ruth, que é bem questionado pela torcida também, acho o Carpini bem mais treinador. O Dorival Júnior já tem um acerto aí com o Corinthians, mas pode ser que desande, porém, pô, vamos combinar, né? 2 milhões e meio de salário e tal, não faz muito sentido. O Dunga, que não trabalha desde 2016, também ficaria com o pé atrás. Ou trabalho aqui que seria possível, né? O Anderson Moreira, que eu acho ele um bom técnico, mas que está numa fase bem ruim, né? Não tem conseguido engrenar em nenhuma outra equipe, estava por último na Série B. Também não acho melhor do que o Carpini, acho que, né, para ter continuidade no trabalho bem melhor. O Anderson Moreira aí também, que seria uma alternativa. Fernando Diniz também com estilo de jogo, né? Chegar no meio da temporada e tudo mais. Pensa a loucura que não seria para os jogadores. É um pouco inviável? Sim, por conta da questão financeira, mas eu duvido muito que apareça, meu Deus, muitas propostas para o Fernando Diniz, porque ele está muito queimado entre os torcedores, né? Todo mundo viu o que ele fez com a seleção brasileira, o trabalho no Cruzeiro e tudo mais. Muitas das vezes preferiram colocar suas ideias em campo do que o time para vencer, né? Desde que o jogador saia jogando com a bola arriscada, é melhor do que ir lá e fazer o gol, né? O Fernando Diniz, eu fiquei com essa impressão dele. Eu torço pro Cruzeiro, né? Tem um canal do Cruzeiro, se vocês quiserem se inscrever lá, é o Cruzeiro News. Até falei, eu duvido muito que o Fernando Diniz vai ser anunciado em algum clube, por exemplo, dessa primeira prateleira de brigar por títulos, né? Agora ele foi especulado no São Paulo, teve uma rejeição gigante. Ele já tinha um encaminhamento com o São Paulo, a torcida, tipo, 90% de rejeição, né? Absurdo. Ninguém queria ele. Eu acho que no Vitória é a mesma coisa, não é porque ele joga bonitinho ali e tudo mais que vai dar certo. Eu diria que não. Eu vejo uma dificuldade gigante do Fernando Diniz conseguir se reempregar. Eu acho que daqui a um ano, mais ou menos, até que vai. Agora, nesse cenário recente, com a memória do torcedor, tenho certeza que ninguém vai querer ele em nenhum clube. Acho que até no Vitória também, boa parte de vocês vão falar, né? Beleza, é um treinador que estava na seleção, um outro patamar, mas com as ideias, com o estilo de jogo, se fosse no início do ano, tudo bem. Agora com o barco andando, já não indo muito bem, nossa, esquece. Eu acho uma das piores opções dentro dessa lista aqui, tá? Acho melhor ser no Anderson Moreira do que no Diniz nesse primeiro momento. Outro que é o Gabriel Renzi também, que fez um trabalho razoável lá no News Old Boys. É um nome que já foi especulado várias vezes no Brasil, também não acho muita opção, não foi muito bem. O Gabriel Milito também eu considero ele e o português, né, o Antônio, duas alternativas viáveis. Olha, o Gabriel Milito ele tem muitas críticas, mas vamos combinar, ele chegou na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. O problema dele foi que ele perdeu os dois, né? Eu como cruzeirense fiquei bem feliz, mas teve uma pressão muito grande no treinador. E eu até fiquei surpreso como que ele ainda não foi anunciado em nenhuma outra equipe aqui no Brasil. Acho um bom técnico, sim, acho que ele tem potencial. Primeiro ano de Brasil, né? Vamos combinar, já fez essa boa campanha. Vinha crescendo como lá de técnico no Argentino Júnior e tal. Como jogador, o cara jogou no Barcelona e tal. Então acho que é um técnico que tem muito potencial. O Gabriel Milito, não ficaria surpreso de ver ele logo aqui no Brasil. Tem outras opções, né? O Geninho, que foi o último trabalho dele no Vitória, em 2022, não dá para você considerar muito. O Tata Martino também, que trabalhou lá no Inter Miami, uma opção aí mais cara, né? O Gustavo Quinteiros, que foi demitido do Grêmio. Também, tipo, o Gabriel Milito é muito melhor, entendeu? Eu particularmente acho. Ainda mais que ele acabou de sair de um time para outro. O Crespo eu acho uma opção muito boa, só que caro, né? Aí o Vitória pagar 1,3 milhão no treinador, não acho que compensa. Tem aqui o Jesualdo Ferreira, já foi especulado em outros times no Brasil. São Paulo também fora da realidade. Acho que o Lisca também já passou um pouco da hora, pelo menos para a Série A. Lúcio Gonzalez surge com bom potencial, mas não fez uma boa campanha em 2024. Luiz Castro é igual o Crespo, né? Muito bom, mas muito caro nessa realidade. E aqui alguns outros nomes, tá? O Filipão,
Acho que se fosse um trabalho de apagar incêndio até que vai, mas eu acho ele um bom técnico, mas pro Vitória nesse momento não acho que faz sentido. O Odair Hellmann eu acho a cara sim, acho que poderia ser um nome dos brasileiros mais viáveis. E o Paulo Pezzolano também, tá? Acho que é um nome bem legal. Eu acho ele interessante, mas que não teve experiência em Série A, né? Foi bem em alguns momentos pelo Valladolid, na segunda divisão, pelo Cruzeiro também na segunda divisão. Na primeira lado da Espanha não conseguiu bons resultados. Acho que o primeiro ano ele até que termina bem, só que o segundo em diante nem tanto, tá? E tem vários outros nomes que eu vou deixando aqui pra vocês, tá? Ramon Dias, que vai pro Santos, o Rafael Paiva aqui, que surgiu bem, né, no Vasco. Isso aqui é engraçado, ele surgiu tão bem e aí depois desandou. Eu acho que é um técnico bom, viu? Eu acho que ele tem potencial, mas eu prefiro muito mais o Carpini. Tá aqui também, por último, o Luxemburgo. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Desses nomes aqui que eu trouxe, quem que você aprovaria, quem que você não aprovaria. Estou curioso para ver a sua opinião aqui embaixo. Vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês outras opções, né, de conteúdos que eu já trouxe recentemente, tudo aqui na tela final para vocês. Link aqui da Foot Fanatics, da Betfair. E nos vemos aqui então numa próxima. Valeu, galera!